Vocês acreditam que os eventos atuais, a vida como um todo é um grande drama? Amigos, eu acredito nisso, porque isso é uma declaração bíblica. Em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 9, a Bíblia fala do fato de que somos todos espetáculos para Deus, para os anjos e para os homens. E essa palavra espetáculo significa simplesmente um teatro, um drama. E todo drama tem um roteiro. E se entendermos o roteiro, nós entenderemos as partes. Conforme vemos os eventos atuais, à medida que ouvimos sobre as coisas que estão acontecendo, podemos saber em que cenário estamos na peça do drama. E também podemos saber o quão perto estamos do ato final neste drama. Você conhece o roteiro? A agenda sinistra é baseada no roteiro. Os apóstatas, os abomináveis, os líderes corruptos nos Estados Unidos, no Vaticano, em outros lugares, até mesmo nas igrejas e religiões, todos eles estão seguindo o roteiro. E se não entendermos o roteiro, ficaremos surpresos quando os eventos acontecerem. Se você não entender o roteiro, faremos escolhas erradas e nossas decisões serão finais, elas serão eternas. Vocês entendem o roteiro? Você estará perdido, se não. O que é o roteiro? É a Bíblia, o espírito de profecia, a história sagrada e como os eventos atuais estão se cumprindo. Você entende o roteiro? E é por isso que hoje vou simplesmente mostrar a vocês como existem declarações retóricas por aí sobre um drama. A pandemia da pestilência 19 nos disseram que era um ensaio geral. Um ensaio geral. Qual é o contexto de um ensaio geral? Uma esquete, uma peça de teatro, um drama, certo? E eles estão nos dizendo qual é o próximo evento principal. O movimento para combater as mudanças climáticas é o próximo evento principal. E qual é o ato final do drama? É a marca da besta. Sim, Satanás tentando personificar a segunda vinda de Cristo, e as pessoas o saudarão como Jesus. E você será enganado se você não conhecer o roteiro. Sim, e é por isso que viemos aqui hoje. E é por isso que, novamente, quero focar nas profecias do livro de Apocalipse 13, que fala da marca da besta, a imagem e a marca. Por que isso acontece? Porque Apocalipse 14, versículo 9 até o versículo 16, o evento final antes da segunda vinda de Cristo é não adorar a besta, sua imagem, e receber a sua marca. Você receberá a ira de Deus se você não entender o roteiro. Em que cenário nós estamos? Porque todos esses líderes estão desempenhando um papel do lado de Satanás ou do lado de Cristo. Eles estão do lado do vilão ou do lado da estrela, a estrela do filme, a estrela do drama. Jesus é chamado de brilhante e a estrela da manhã, a estrela. Apocalipse 22, 17, 16 e 17. Ele é a estrela. Quão perto estamos do fim? Apocalipse 13, versículo 1 ao 10, traz à tona o papado, que cobrimos ontem. A besta com corpo de leopardo. Foi isso que cobrimos ontem. E mostramos no versículo 2, esse é o poder papal, do papado. E o papado recebeu 3 coisas: o poder, o trono e grande autoridade. Ele tinha todas essas 3 até que ele recebeu sua ferida mortal em 1798. Mas a Bíblia nos diz em Apocalipse 13, versículo 10 e versículo 3, que a ferida mortal seria curada, certo? E uma vez que a ferida mortal do papado for curada, ele exercerá novamente o poder e a grande autoridade, que é a questão do roteiro profético. Então pergunta, em que cenário estamos? Quão perto estamos daquele ato final? Vamos analisar 2 dos 3, poder e grande autoridade. Em Apocalipse 13, versículos 6, 7 e 8, que poder o papado tinha? Poder para governar as nações, poder para perseguir os santos, poder para impor um falso dia de adoração e perseguir aqueles que renunciarem, que não adorarem esse dia de adoração. Esse é o poder do qual estamos falando.
Em segundo lugar, sobre a grande autoridade. Esta grande autoridade de Roma, Roma papal, também é vista em parte em Mateus capítulo 8, versículo 7. Grande autoridade, vá. Você tem que ir, ou então, venha aqui. Você tem que vir, ou então, faça isso. Senão você será perseguido. Esta é a grande autoridade. Posso lhes mostrar agora no grande roteiro profético como os eventos atuais estão se cumprindo. Estão cumprindo esse roteiro profético. Quão perto estamos da ferida mortal do papado ser completamente curada. Pois estamos vendo nos eventos atuais que ele está exercendo grande poder, aquela grande autoridade. A ferida mortal está quase curada. Isso é o que os falantes nas redes sociais, a grande mídia e alguns na mídia alternativa não conseguem dizer. Olhem para isso, meus amigos. A manchete recém saindo da imprensa. Título: O poder absoluto do Papa e os problemas que isso pode causar. Olhem para isso. Papa Francisco é um monarca absoluto. O Vaticano é a única monarquia absoluta que resta na Europa. O que o Papa diz vale. Pensem comigo um minuto, enquanto eu exponho isso como um prego em um lugar certo. Em 1798, quando o Papa recebeu o seu ferimento mortal, teria havido um artigo de jornal falando diretamente na reportagem dizendo que o Papa está exercendo um poder, uma grande autoridade. O que o Papa diz vale? Não! Esse é o ponto que estou dizendo, que a ferida mortal está quase curada. Você conhece o roteiro, mas lembrem-se do ditado coloquial que diz: poder absoluto corrompe absolutamente. Você está familiarizado com essa afirmação? Vamos seguir em frente a partir disto. Aviso aqui, meus amigos. Título: Os líderes judeus estão se curvando e implorando ao Papa Francisco por assistência. E mencionaram que o Papa tem autoridade moral. O líder do Congresso Judaico Mundial, implorando ao chamado Santo Padre que use sua citação, entre aspas, autoridade moral para lidar com a crise dos reféns no conflito. Palavras azuis, ele apelou ao Papa para continuar a alavancar sua autoridade moral. Pulemos para a última frase. Em sua reunião com o Papa, Lauder exortou o pontífice a usar seu poder para usar sua força para libertar esses reféns. Isto poderia ter acontecido em 1798. Você vê meu ponto? 1799 ou 1800? Não. A ferida mortal, poder e grande autoridade, escutem-me com atenção. Os líderes da comunidade judaica, mesmo este líder do Congresso Judaico Mundial, não entende o roteiro. Se ele entendesse o roteiro profético, ele não teria chamado o Papa, uma pessoa com autoridade moral. Nada sobre o Vaticano, nada sobre o papado é moral. A Bíblia diz no roteiro profético que ela é imoral. Ela está cheia de toda imundície e abominação de fornicação. Ela é uma prostituta, Apocalipse 17, versículo 5, está claro. A mãe das prostitutas, e ele não entendeu o roteiro. E se ele entendesse o roteiro, ele não diria, use sua força. Sabe por quê? Porque Apocalipse 17, versículo 13 e versículo 14, a Bíblia diz que todas as nações darão o seu poder e força ao papado. Darão sua mente ao papado, poder e força. E versículo 14, o papado fará guerra contra o Cordeiro, fará guerra a Jesus na pessoa de suas testemunhas, que somos nós. Ele não entende o roteiro profético, então quem deveria iluminá-lo? É por isso que eu imploro que você envie seus comentários, curtam o vídeo para espalhar e compartilhar, para que possamos esclarecer aos líderes sobre o roteiro profético. Olhem para isso, amigos. Eu quero que todos percebam isso. Muito, muito importante. Pois vemos que eles não entendem o roteiro, chamando o Papa de autoridade moral. Então, o que? Sobre a ONU. Qual é o propósito das Nações Unidas? Não deveria ser aquele conglomerado de nações que compõem esta organização para resolver o conflito mundial?
Por que recorrer ao Papa? Vocês entendem o meu ponto? Apocalipse 13, versículo 3 a versículo 4. Uma vez que a ferida mortal está prestes a ser curada, seja curada, todo o mundo seguirá e se maravilhará após a besta, o papado. Eles não entendem o roteiro. Olhem para a tela, amigos. Vocês veem agora? Vocês percebem? O Papa diz, enquanto está desconsiderando a ONU é impotente e paralisada para resolver o conflito mundial. Aí está. Você pode fazer uma pausa e dar uma olhada nisto. Paralisada. E até mesmo o ex-presidente de Israel disse que o Papa Francisco é mais poderoso que as Nações Unidas para trazer a paz à Terra. Está claro, amigos? Claro como o dia. E é por isso que nos é dito no livro O Grande Conflito. O Grande Conflito, página 66, parágrafo número 2. Que capítulo é esse? 66, parágrafo número 2. Esse capítulo é o aviso final e diz: os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. É isso que estamos fazendo, desmascarando o papado, porque entendemos o roteiro. Os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal. Vocês veem isso? Que tudo será desmascarado. É isso, amigos. Agora observem o que diz aqui. Continua dizendo, Papa, o capelão da ONU. Você entende o roteiro? Isso poderia ter sido escrito em 1798. Eu continuo dizendo isso porque estou levando para casa o ponto. O Papa, o líder divino, líder moral, aquele com a única autoridade moral para toda a Europa. Olhem para isso. Papa é o pastor mundial. Mais uma vez, título. Papa Francisco é o capelão da nova ordem mundial. Como sempre digo, nova ordem mundial. Sinto um cheiro suspeito. Em que cena estamos? Estamos nos aproximando do ato final do drama de todos os tempos. Vamos olhar aqui. Os judeus implorando para o Papa, no topo. Acredito que o líder do WJC disse, acredito que Deus, à sua maneira, nos trouxe aqui ao Vaticano hoje para pedir que você faça isso. Não. Eu não acredito que Deus disse isso a ele. Que Deus iria pedir para um político, a um líder religioso, para pedir favor ao Papa. Não o Deus da criação, mas a Bíblia diz o Deus desse mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, versículo 4. Faz sentido? Como em qualquer teatro, há dois lados, e há jogadores e atores de cada lado. A diferença está nesse drama da vida. Há consequências eternas, vida ou morte. Continua dizendo, marcação, e é claro, esta reunião do WJC com o Papa do Vaticano e o líder era para estabelecer uma organização judaica em propriedade do Vaticano. Palavras azuis, é o primeiro escritório desse tipo. O primeiro, pensem sobre isso. E continua. Agora eles querem consertar fissuras históricas. Agora eles vão unir os judeus ao Papa do Vaticano, o papado. Ele não entende o roteiro. O que quer dizer com isso? Quantos judeus, os líderes católicos romanos, os jesuítas, não apenas perseguiram, mutilaram e mataram milhares e até milhões. E a Bíblia diz o roteiro. O roteiro diz que o papado é comparado a um leopardo. Apocalipse 13, verso 2. E o leopardo não pode mudar. Jeremias capítulo 13 e versículo 23. Senhor, nos ajude. Ele não entende o roteiro. Centenas de milhares, sim, milhões de outras pessoas como ele não entendem o roteiro. Aqui está uma parte do roteiro. O Grande Conflito, página 571. Mesmo que o Papa proclama ter se desculpado, ele não vai mudar. Esse é o roteiro. O Desejado de Todas as Nações, página 733. O capítulo intitulado de Na Sala de Julgamento de Pilatos. Aqui está outra página da folha do roteiro. Será que está chegando um tempo em que os chamados judeus repetirão a história que aconteceu no primeiro advento? O que fizeram os líderes judeus para persuadir o povo judeu
e outros a fazerem na sala de julgamento de Pilatos, quando Pilatos estava prestes a libertar Cristo. Eles disseram em Mateus 27, pediram Barrabás, e o que disseram? Crucifiquem a Cristo. O que eles vão fazer hoje em dia? Repetir a história. Nos deem Barrabás, nos deem um falso líder, um líder pagão. Esperem quando o domingo for aplicado por lei, como a lei da terra. Mesmo aqueles que afirmam ser as pessoas que guardam o sábado do sétimo dia, aceitarão a adoração dominical por lei e renunciarão a Deus e o sábado do sétimo dia. Isso é o que vai acontecer. Escutem isto, tipo e antítipo. E diz que as autoridades romanas naquela época mantinham um prisioneiro chamado Barrabás, que estava sob sentença de morte. Esse homem alegou ser o Messias. Ele reivindicou a autoridade para estabelecer uma ordem diferente de coisas para consertar o mundo. Quem ele representa hoje? Quem hoje afirma ser o Messias neste sentido? O vigário de Cristo, Deus na terra, o Papa de Roma, que afirma querer estabelecer uma ordem diferente de coisas para consertar o mundo. Há uma nova ordem mundial que nós acabamos de mostrar a vocês, meus amigos. Mais uma vez, está aí. O Papa é o capelão da nova ordem mundial. O prego no lugar certo. Vocês conseguem entender o roteiro? Quão perto estamos? Vamos voltar e focar em Apocalipse 13, do versículo 11 ao versículo 18. A Bíblia confirma que são os Estados Unidos da América, a América protestante, que irá curar a ferida do papado e devolvê-la ao domínio global, cumprindo Apocalipse 13, verso 7 e verso 8. Onde estamos no roteiro? Esse é o meu refrão. Onde nós estamos no roteiro profético? Olhem para esses eventos atuais. Você verá que o líder da América protestante está, na verdade, dizendo, alguns momentos atrás, que o Papa e eu, o Papa e a América, estamos lendo o mesmo roteiro. Estamos todos na mesma página. Mesma página? Mesma página? Vejam isso, amigos. Aí está. Biden disse que o Papa nos apoia. O contexto. Manchete da guerra no Oriente Médio. Título diz que ele e o Papa estão na mesma página. Agora, enquanto lemos isso, vamos ver quem está no comando. O Papa e eu estamos na mesma página. Eu expliquei ao Papa qual era o plano de jogo. Como pensamos que deveríamos fornecer o tipo de assistência a Israel de que eles precisam, e o Papa apoiou totalmente o que estamos fazendo. Porque o presidente americano teria que compartilhar seus objetivos, sua agenda de objetivos com o Papa, o Senhor Anticristo. Por quê? Quem está no comando? Vocês entendem o roteiro? Algumas pessoas diriam que ele está simplesmente sendo cordial. O quê? O que ele faria? Ele compartilharia seus objetivos com o Irã? Não. Com o Afeganistão? Oh, me poupe. Com Cuba? Com Rússia? Escutem isso. Você entende o roteiro? Você falou com o Papa Francisco por um dia? Sim. Como essa conversa impactou você? O que você tirou daquela conversa com o Papa Francisco? Bem, essa é apenas uma pergunta. O Papa e eu estamos na mesma página. Ele estava muito interessado no que estávamos fazendo para lidar com parte da crise que estamos enfrentando, especialmente em Israel desta vez. Eu expus para ele qual era o plano de jogo. Como pensamos que deveríamos fornecer o tipo de assistência a Israel que Israel precisava, e o Papa deu apoio e suporte geral. Obrigado. Qual era o plano de jogo? Então estamos compartilhando ou mantendo em segredo a inteligência da América com o Vaticano, porque eles estão na mesma equipe? A mente secular não sabe o que isso significa, mas aqueles que entendem o roteiro profético de Apocalipse 13, a besta e a imagem, sim, como eles se fundiram, estão trabalhando em sinergia. Você entende o roteiro? Onde estamos então? No último ato do drama dos tempos, a marca da besta está próxima. Mas, pastor, algumas pessoas vão dizer que é simplesmente o braço político. Bem, vamos dar uma olhada no braço religioso da América. Aí está, amigos. Título: para os americanos evangélicos que apoiam Israel.
A neutralidade não é uma opção. A neutralidade não é uma opção. Vocês devem escolher um lado. É isso, amigos. Então, qualquer que seja o plano de Biden, sim, os evangélicos que apoiam Israel. E quem faz Biden compartilhar o jogo planejado? Imagine que não praticamos esportes seculares, certo? Imagine em esportes seculares, como Paulo usou esportes seculares em 1 Coríntios 9. Você está jogando futebol e meu time contra o seu time. Vou compartilhar meu plano de jogo com o grupo e time adversário? Oh, vamos, meus amigos. Isso não faz sentido algum. Vocês entendem o meu ponto? A América foi estabelecida com princípios que são antitéticos ao papado. É por isso que os puritanos, os peregrinos, fugiram do velho mundo e vieram para a América. E a Bíblia diz que o roteiro do papado não mudará. Então, por que estamos compartilhando o plano de jogo com o Vaticano? Porque o Vaticano escreveu o roteiro. Você vê essa parte do roteiro? O Vaticano saiu do roteiro e os líderes americanos e os clérigos estão seguindo isso fora do roteiro. Sabemos onde leva a condenação. Agora deem uma olhada nisso, amigos. Aí está. Eles estão todos no mesmo time. Um telefonema íntimo entre Biden e o Papa. Eles estão todos no mesmo time. Uma partida feita no céu. É baseado no roteiro profético. Apocalipse 13. A besta e a imagem. Desde 1991. Escutem atentamente. Desde 1991. O papado, sim, e Ronald Reagan derrubaram o comunista e seu inimigo comum, e a América se tornou o mundo, a superpotência. Quem lhe deu esse status? Foi o Papa João Paulo II. A América tem uma dívida com o Vaticano, e essa dívida deve ser paga em breve. Ela será paga quando a lei dominical nacional for aplicada, a marca da besta. Aí vem a imagem, o braço político da imagem. Aqui está, é Biden. É hora de implementar uma nova ordem mundial. Assistam a isso. Palavras vermelhas no topo. É hora para implementar uma nova ordem mundial e a América precisa liderar. O quê? Amigos, o homem secular. Aqueles no reino secular não entendem o que isso significa. A América liderando. Aqueles que são patrióticos pela América simplesmente se sentirão fanfarrões, batendo no seu peito. Sim, América primeiro. Sim, Biden defende isso. Os democratas, os republicanos defendem isso. Sim, estufando o peito em arrogância. A América deve liderar. Mas o que diz o roteiro profético? Apocalipse 13, versículo 11, versículo 12... A Bíblia diz que a América exercerá todo o poder da primeira besta. Pare um pouco aqui. A primeira besta governou as nações. No versículo 7, a América exercerá todo o poder da primeira besta e fará com que todos os que habitam na terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Pergunta: quem estará liderando para impor o falso dia de adoração do papado? A América assume a liderança baseada no roteiro profético. É isso aí. Escutem novamente. Estamos em um ponto de inflexão. Eu acredito na economia mundial. Não apenas na economia mundial, mas no mundo. Ocorre a cada 3 ou 4 gerações. Como um dos principais militares me disse em uma reunião segura outro dia, 60 milhões de pessoas morreram entre 1946 e desde então estabelecemos uma nova ordem mundial liberal, e isso não acontecia há muito tempo. Muitas pessoas morrendo, mas nem perto do caos. E agora é o momento em que as coisas estão mudando. Vai haver uma nova ordem mundial lá fora e temos que liderá-la. E temos que unir o resto do mundo livre. É isso, temos que liderá-la. E somos informados no livro Maranata. Este é um parágrafo do roteiro profético de Deus. Enquanto a América lidera, ela se unirá ao papado. Que cenário nós estamos vendo? A América política, líderes religiosos se unindo ao papado. Em que cenário nós estamos? Palavras azuis. Nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Em que cenário nós estamos? É o roteiro profético.
Biden disse terceira e quarta geração. Agora nós estamos em um ponto de inflexão. Eu acredito na economia mundial, não apenas na economia mundial, no mundo. Isso ocorre a cada 3 ou 4 gerações. Pare aí mesmo. A cada 3 ou 4 gerações? Quero fazer uma pergunta a vocês. Ele poderia ter dito 1 ou 2 gerações, como 5 ou 6. Por que 3 ou 4? Meus amigos, com base no roteiro profético da Bíblia, muitas vezes você percebe que Deus permitiria que seu povo fosse e ouvisse o que os pagãos estão dizendo, para que entendessem que Deus já havia lhes dado a vitória. Em Juízes capítulo 7, o relato de Gideão, Deus o enviou para ir ouvir o que os pagãos estavam dizendo, para que ele entendesse em que cenário eles estavam no drama. A vitória é sua. Segundo Reis capítulo 6, Eliseu, seu servo, desça, ouça o que os midianitas estão dizendo. Os pagãos estão dizendo, nada é acidental, terceira e quarta geração. Sim, Êxodo 20, o segundo mandamento de Deus. Deus diz, eu fecho a porta da graça na terceira e quarta geração. Segundo mandamento. Capítulo 34, novamente, de Êxodo, versículo 5 e versículo 8. Em ambas as escrituras, terceira e quarta gerações que eles mencionam, não curvar-se diante de qualquer imagem, não servir, significa não adorar a imagem. Terceira e quarta geração, imagem, não se curvar diante de uma imagem. Apocalipse 13, versículo 15, falsa adoração. Em que cenário nós estamos com base no roteiro profético? Pela graça de Deus, eu fiz a minha parte. Qual é a sua parte agora? Prestem atenção, prestem atenção. Jejum e oração a noite toda. Reunião de oração. E compartilhem isso com os outros.